Galera! Sejam muito bem-vindos ao podcast O Mania de Cirurgia, o podcast do cirurgiano geral, senhores. Esse aqui é o seu congresso semanal de cirurgia e estamos aqui começando o ano. É um dos primeiros episódios do ano, senhores. É para vocês que estão chegando com tudo agora em 2026, para chegar detonando na sua rotina cirúrgica com seus colegas, porque eu tô aqui com os meus colegas, Dr. Adriano Flug e Dr. Diego Adão, para mais um episódio maníaco cirúrgico aqui. É isso aí, senhores. E aí, como é que vocês estão? Eu tô feliz demais de estar voltando. Não que nós tivéssemos parado, né? Mas todo começo de ano tem essa sensação de recomeço, né? Então eu tô muito feliz. Pessoalmente enrolado até o limite, porque a gente tá no meio do concurso da residência, né? Se você estiver ouvindo esse episódio, provavelmente você estará ouvindo no dia da segunda fase da escola, né? Que é sexta. Então, sexta e sábado tem segunda fase, então eu estou atolado até o dente de trabalho, mas muito feliz de estar aqui com os senhores. Minha esperança era que tivesse mudado alguém, né? Flug saído, trazido um convidado novo, mas não, né? São vocês, somos nós, não tem o que fazer, paciência, a vida a gente tolera, né? Estoico. Esse ano você é estoico. Mais um ano com vocês. Mas não É uma é isso aí. vitória. Eu considero que isso é uma vitória para mim. Ah, e dos maníacos, aguentar a gente mais um ano, esses aí são os campeões, né? Esses Cara, caras são. é legal que realmente a gente não combina nada aqui no podcast, mas conforme vocês vão falando, eu vou lembrando das coisas que eu esqueço de avisar vocês. Ah, Lá vem. Mas Lá vem. na viagem que eu fiz, agora nas férias, eu encontrei nosso futuro convidado. Só que ele é muito parrudo, eu não posso anunciar porque eu não sei se ele vai vir. Mas se ele vir, cara, vocês vão ver só o nível que vai chegar o nosso mania, cara. Aguardem, é aguardem. mesmo? Sério, é muito barra pesada. Ô, Conversei com ele, ele louco. topou, mas sabe aquela coisa, quando você fala e topa, não sei se o cara vai mesmo, né? Vamos ver, vamos ver. Depois eu falo em Olha off só, quem hein? é. Ah, agora eu fiquei curioso. Manda no chat aí quem é, Flug. Eu tô curioso, Manda. vai. Muito bom. Senhores, é o seguinte, hoje a gente tem um assunto muito legal para discutir aqui no nosso podcast. É um assunto que todo mundo que trabalha com cirurgia, principalmente cirurgia de pronto-socorro, já viu mais de uma dezena de casos com certeza e vai ver ainda o resto da vida, porque isso aí não acaba nunca, que é o assunto de hérnias inguinais na urgência, senhores. Hoje a gente escolheu um Boa. artigo recente que foi publicado pela sociedade, aliás, foi publicado no Journal of Trauma e vem daquele guideline de, eu não sei nem como traduzir isso, mas é um guideline prático, vamos dizer assim, É isso aí. para você aplicar na sua prática sobre hérnias inguinais encarceradas e estranguladas. E é um guideline que é feito pela IST, a Sociedade Americana do Leste de Trauma. Então, a gente vai discutir um pouquinho aqui, dar uma pincelada na parte metodológica, vamos comentar um pouco do assunto, vamos falar as recomendações que eles colocam para a gente aí sobre o tratamento das hérnias inguinais na urgência. E é claro, eu tenho certeza absoluta que o Flug não vai aguentar, ele vai dar o pitaco dele, Diego Claro. Adão vai dar o pitaco dele. Então, Óbvio. então para quem está ouvindo, já sabe que esse episódio aqui não é só uma discussão sobre o artigo, mas é também aguentar as opiniões do Dr. Diego Adão e do Dr. Adriano Flug. E é isso aí, senhores. Agora, a gente tem alguns recados. Eu vou deixar para vocês darem os recados, porque eu já falei demais. Fala aí. Vou falar o primeiro. O primeiro é que abriram-se novas vagas da nossa mentoria de carreira para médicos e cirurgiões. Nosso programa de mentoria, eu tive essa experiência, né, na escola, tem 7 anos já que a gente montou lá, e agora a gente decidiu abrir aos maníacos, né, e aos nossos membros aí que escutam a gente. Então é um projeto que é conduzido por mim, pelo Guto e pelo Flugão, em que quem participa passa em discussões, acompanhamento para organizar 3 pilares da vida do médico, né? O pilar acadêmico, que é comigo, então a gente vai discutir como ler artigo, como se atualizar, qual aplicativo eu uso para me atualizar, como que a gente seleciona os artigos, como que dá prioridade à leitura, como que monta uma aula, como que dá aula, dicas de retórica, oratória, toda a parte acadêmica. Depois vocês vão ter
o outro eixo que é com o Gutão, que é a parte científica, que ele vai comentar sobre publicações, como que escreve um artigo, como que faz um peer review, como que responde a um peer review, como que faz um pôster de congresso, TCC, pouquinho de carreira internacional, ir para os Estados Unidos, tudo isso daí. E o terceiro eixo é com o Flugueira, e aí você brilhou, né? Você vai ter o guru com você, falando sobre vida assistencial, consultório, imposto, tributação, telemedicina e filhos, família, no meio desta confusão toda, cachorro latindo, criança chorando, e você tentando aí gerenciar sua vida. Essa é a nossa mentoria. Se você quiser participar, no link da bio do nosso Instagram, cirurgiano_geral, tem lá a mentoria, você clica, lê lá, tem um PDF que você baixa, fica sabendo como que são as aulas, os encontros, tem encontro online, se for possível algum encontro presencial, tá tudo lá, vocês vão curtir demais. O pessoal da escola pelo menos gostou muito, né? Quem fez com a gente lá. E agora a gente tá abrindo junto, eu fazia sozinho, agora eu tô com os meus 2 amigos aí, eu tenho certeza que vocês vão curtir demais. Recado dado, mentoria 2026, cirurgiano geral. Claro que o enfoque é cirúrgico, né? Porque nós 3 somos cirurgiões, mas o tema vale para qualquer médico. Beleza? Muito bom. E o outro recado eu vou deixar o Guto daí, porque é ele que tá organizando. Eu? É. Então vamos lá, senhores. Sou lá, eu. Né? É só para infartar todo mundo. Pessoal, dia 28 de janeiro, às 9 horas, horário de Brasília, 9 horas da noite, teremos um encontro com todos vocês. Todos os maníacos, se tiverem disponíveis, também apareçam. A gente vai fazer um encontro, uma live especial, que é vinculada ao nosso curso de cirurgia baseada em evidência. Então eu vou explicar para vocês, rapidão, assim, como é que vai ser essa live. Negócio bem simples, você vai se inscrever para receber o link da live, etc., o esquema padrão, e a gente vai discutir um artigo nessa live, que é um artigo de tratamento de apendicite aguda complicada. E aí eu não vou dar o spoiler, é claro, é óbvio, porém, eu vou justificar a escolha desse tema. E é rapidão também, né? 2 minutos de explicação. O que acontece é o seguinte, a gente vê que tem muita coisa, muita novidade saindo sobre apendicite aguda, e não só sobre tratamento de apendicite aguda complicada, mas também as não complicadas. E a gente vê que isso aí muda, e vai... todo ano tem alguma coisa nova, alguma coisa para discutir, e a gente empaca sempre num problema meio que... vou dizer, meio que existencial de apendicite aguda, que é o fato de a gente operar praticamente todos os casos de apendicite aguda versus o que está surgindo de coisa nova, de tratamento não operatório, seja com drenagem de um abscesso periapendicular, seja sem essa drenagem. E a gente vai discutir, então, um artigo que é um dos únicos ensaios clínicos randomizados que eu já vi sobre esse assunto, que é tratamento de apendicite aguda complicada, se eu devo operar por laparoscopia ou se eu devo fazer uma drenagem percutânea. E aí o bicho vai pegar, porque a gente tem Flugão de um lado, Diego Adão do outro, eu no meio tentando separar a briga dos dois, e o que a gente vai focar nessa discussão é principalmente na leitura do artigo, para tirar você daquela situação que você lê introdução, um pouco de resultado e conclusão, e vai contar para alguém que você viu esse estudo e vai falar que agora tem que ser feito assim. Não, o que a gente vai fazer nessa live é discutir o artigo e a gente vai mostrar se esse artigo é confiável ou não e se os resultados dele devem ser aplicados na prática e como aplicá-los. Então, não percam essa live gratuita, como sempre, as lives que a gente faz, e do nosso curso de cirurgia baseada em evidência. Então, fiquem atentos, senhores. A gente vai divulgar isso aí em breve para vocês. Muito bom. A gente vai falar, né, ainda onde vai ser a live, link, tudo, né? Show. Sim. Falta o terceiro recado, né? Flugão, chama. Quem patrocina o Mania.
É isso aí, senhores. Olha lá. SciTech mais uma vez. Pessoal, é agora. Chegou, não dá mais para fugir. Vocês ficam enrolando aí, falando um monte de coisa. Não dá mais. Vamos mergulhar de cabeça no nosso assunto aqui, que é tratamento de hérnias na urgência. Hérnias inguinais encarceradas e estranguladas, com base nesse artigo, nesse guideline publicado pela IST. É hoje, senhores. É agora, é agora. Vai E lá, quem? vamos decidir. Quem? Quem é que vai conduzir isso aí? Vai, entre nós. Adivinha. Quem é que leu o artigo, estudou, preparou as perguntas, elaborou? Quem? Eu achei que eu não ia conduzir hoje, porque eu fiz tudo isso aí. O que eu tenho que fazer? Papai, né? Papai aqui, né? Puta, Vou você de conduzir novo? e Cara? eu quero que Inferno. vocês se matem. Hoje o objetivo é vocês brigarem. Por favor, briguem, tá bom? Vai lá, Na tranquilo. verdade, pra ter briga, teria que o Guto conduzir, né? Porque aí eu me mato com o Flug, né? Mas vocês são muito bonzinhos. Deixa comigo. Quer que eu faça ou não? Quer fazer? Você que sabe. Então manda, é teu, vai. Putz, é isso aí, cara. Ó, isso aí mostra pra galera que realmente a gente não combina absolutamente nada nesse podcast. Senhoras e senhores que estão ouvindo o Mania de Cirurgia. Então eu vou falar o seguinte, ó, vou começar dando uma pincelada no assunto rápido e já vou lançar para vocês aí pro Diego Adão, pro Adriano Flug, para a gente começar a discutir os principais aspectos aí do nosso artigo. Então, obviamente vocês não estão com ele na mão, mas eu já comentei o assunto, né? Então é uma revisão sistemática. Oi? Link do artigo na descrição do episódio. Para os senhores. Então é uma revisão sistemática com meta-análise e um guideline prático do manejo dos pacientes que têm hérnias inguinais encarceradas ou estranguladas e que precisam de uma cirurgia de urgência. Então esse que é o assunto que a gente vai discutir. Eu vou rapidamente falar que a importância maior desse assunto, e é por isso que esse guideline existe, rapidamente é um problema que é ultra frequente, todo lugar tem, toda cidade tem, todo país vai ter hérnia inguinal, todos os países vão ter hérnias inguinais encarceradas e estranguladas, e aí ele coloca alguns números no estudo que são para tentar mostrar para a gente qual que é o impacto desse assunto. Então eles colocam aqui que são mais de 20 milhões de cirurgias anualmente em todo o mundo, só de tratamento, só para cirurgias só de hérnias inguinais, sendo que dessas, 5% são casos que exigem tratamento de urgência. Então pensa, é 1 milhão de cirurgias anuais no mundo todo que vai precisar, que vai ser uma intervenção de urgência. E aí eles comentam isso porque, apesar de ser uma cirurgia relativamente frequente de ser feita, são pouquíssimos estudos que estão disponíveis, ainda mais de alta qualidade, para guiar a gente em como fazer o melhor tratamento desses pacientes. É por isso que esse guideline surge para começar a fazer essa discussão. Como eu falei para vocês no começo, um guideline recente, foi publicado em 2025, e aí a discussão é justamente essa. Eu queria começar, né, lançar a primeira coisa. Não vou nem falar ainda das questões pico aqui que ele levanta, né, dos questionamentos que ele faz para ele embasar todas as recomendações. Mas eu queria primeiro lançar a bola para Dr. Diego Adão e Dr. Adriano Flug fazendo comentários rápidos a respeito da metodologia dessa revisão sistemática com meta-análise. Será que é uma coisa adequada ou não do ponto de vista metodológico, considerando os padrões mais altos, do mais alto escalão científico e metodológico? Diegão Adão, começa você aí, que você está pilhado para falar sobre a metodologia do trabalho. Tô doido. Até mesmo porque nós estamos gravando a trilha 2, né? Que discute revisões sistemáticas. Assim, sendo muito honesto, a proposta é adequada, né? Então, quando você tem uma dúvida de intervenção e o artigo monta os picos, né? População, intervenção, comparador e desfecho. A melhor forma de você encontrar respostas é fazer um levantamento da literatura, uma revisão sistemática e tentar combinar os estudos. Ele parte da ideia correta, ele usa uma metodologia correta. O que eu não gosto é a forma que ele fez a combinação, porque ele combina estudos muito heterogêneos, tanto em populações quanto em desenho. Então ele combina ensaio clínico com estudo retrospectivo. A forma como ele faz análise de efeito fixo e efeito randômico também não é a mais adequada.
E ele faz uma síntese que uma revisão sistemática, em geral, não faz, que é a síntese de conduta, né? Ao mesmo tempo que ele encontra uma determinada direção de efeito, ele já aproveita e já dá uma comentada sobre como seria feito. E ele não usa para isso o grade EDT. Ele usa o grade para ver a certeza da evidência, mas ele não usa o grade para tomar conduta. Então, metodologicamente, não é perfeito, tem várias falhas, mas eu acho que para o fim que ele se destina, que é gerar o debate, é ótimo. Então, vai ser muito bacana discutir o tema, porque como não tem muito estudo mesmo, acaba que cai na opinião do especialista. Então, no fundo, o que conta é a opinião deles mesmo, né? E nossa, no final das contas. Né? Então, vai ser bom nesse aspecto. Sim. E você, Flugão, alguma coisa para acrescentar aí? É isso mesmo, né? Quando você faz essas revisões temáticas e nota-se que não há muitos estudos ou estudos de baixa qualidade, tem retrospectivos, você vê que ele levanta a bola para fazer um trial, né? E acho que o grande objetivo da revisão sistemática é isso, ó, mostrar, putz, cara, não tem muita coisa aqui, precisa fazer um estudo melhor. Em tese, você deve fazer a revisão sistemática, meta-análise, depois você já enfia o trial, né? Ele é a premissa do seu trial. Isso aqui, por exemplo, as pessoas ficam pesquisando tantas coisas, né? Pleomorfismo genético na expressão da hernia inguinal, putz, não sabe qual que é o melhor jeito de esperar, tela ou não tela. Tudo fácil de fazer, né? Em tese. Muito mais impacto. Mas é isso, a gente vai encarar um estudo que vai misturar retrospectivo com prospectivo, encarcerada com estrangulada, né? Homem, mulher, adulto, criança, idoso. Tem uma salada aqui, mas é legal para iniciar o debate e desenhar um estudo futuro, né? Muito bom. Então vamos lá para as perguntas que ele fez. Ó, o estudo levanta. Bora lá. O estudo levanta 4 perguntas para a gente aqui. A primeira delas é o seguinte: nesses pacientes adultos que têm hernia inguinal encarcerada ou estrangulada e que vão ser submetidos à cirurgia de urgência, será que a intervenção precoce versus a intervenção tardia, e aí ele usa um valor de cut-off aí de 6 horas, será que essa diferença pode ser usada, é usada e mostra uma redução de risco de ressecção intestinal, mortalidade, infecção e retorno não planejado ao centro cirúrgico? Ou seja, será que se eu operar o paciente mais cedo, antes de 6 horas, versus mais tardiamente, depois de 6 horas, tem alguma diferença em ressecção, mortalidade, infecção de sítio operatório e reoperação? Sim ou não? Boa. E aí esse estudo ele vai fazer, né, análise qualitativa, análise quantitativa e vai discutir aí com a gente os principais aspectos dessas quatro partes do pico, né? E eu vou fazer alguns comentários aqui das duas análises e aí eu deixo para o Flugão e para o Diegão complementar. Eu estou fazendo os comentários baseados no que está escrito, né? E eles vão discutir a outra parte também. Então, primeiro eles escrevem aqui que é uma coisa interessante, né? Eles notaram que 88% dos pacientes que precisaram... Aliás, desculpa, ele está comentando os artigos. E um desses artigos mostra que 88% dos pacientes que precisaram de ressecção intestinal, eles, de fato, estavam no grupo de uma intervenção mais de 6 horas do início de sintomas. Então, é um estudo que eles colocam aqui que sugere que existe uma diferença na questão da ressecção intestinal. Tem outros estudos que vão comentar sobre os outros aspectos, etc. Mas é interessante falar, e como o Diego já comentou no começo, esses estudos, grande parte deles são retrospectivos, a grande maioria é observacional, não tem nenhum estudo prospectivo randomizado que eles incluíram para fazer essa análise. Ou seja, todos esses resultados, eles estão carregados de vieses, e é por isso que a gente precisa ficar atento com isso, porque é justamente nessa hora que a gente cai do cavalo se você só bate o olho na conclusão do estudo e vai embora, né? Então ele migra para a parte da análise quantitativa, mostra para a gente, né, forest plot, os intervalos de confiança, etc. E ele vai falar para a gente sobre ressecção intestinal, que ele comenta que esses casos de mais tardiamente teoricamente tem um maior risco de ressecção. Ele fala que não existe uma diferença identificada aqui significativamente em mortalidade e nenhum estudo analisou
a incidência de infecção ou a reoperação, ou retorno para a cirurgia, né? O retorno não planejado para um tratamento cirúrgico. Então eles fazem uma recomendação aqui, que é todos os autores fazem uma recomendação condicional, que é o tratamento cirúrgico precoce para esses pacientes com hernia encarcerada ou estrangulada parece ser melhor. Isso com base nessa questão, principalmente da ressecção intestinal que eu comentei. E aí, o que vocês acham? Flugão, Diegão? Fala aí, Flug. A pergunta por trás disso aí é se você vai ter que operar de madrugada ou não esse paciente, né? Essa é a leitura de 6 horas. E a minha pergunta é se é antes da janta ou depois da janta por laparoscopia. Pois é, isso é coisa complicado, né? Que episódio que foi esse mesmo? Foi de abdômen Putz, eu não vascular? lembro. Eu vou procurar aqui, cara. É muito bom isso aí. Eu vou O procurar. Flug surtou, cara, naquele episódio. Sensacional. Só que aí você tem que diferenciar duas coisas. Se você tem uma hérnia estrangulada, ela vai ter que ressecar a alça. Então, 6, 7, 8 horas não vai fazer muita diferença, não é mesmo? Talvez você vai fazer diferença na sepsis, na mortalidade, né? Avançando isso. Agora, se tem uma hernia encarcerada, provavelmente o que vai fazer diferença é se vai ter ressecção ou não de alça. Então, são duas perguntas que devem ser feitas diferentes, só que aí o Diego já levantou essa bola no começo, né? Já misturou os dois, você não vai conseguir responder direito. Então, quanto mais tempo você demorar, em tese, numa encarcerada, maior a chance de você ressecar. Na estrangulada, maior a chance de você perder esse paciente para sepse. Só que é tantas variáveis, o paciente é novo, é idoso, é comórbido ou não, que fica muito difícil essa conta. Mas, de modo prático, se as circunstâncias são de um paciente estável hemodinamicamente, seja estrangulado ou encarcerado, eu não vejo uma indicação de você operar de madrugada, entende-se lá entre a meia-noite e as 6. Se opera no começo da noite, ou se opera no primeiro horário da manhã. Eu não vejo essa visão como um pneu peritônio, assim, em tese, que você vai perder o paciente para sepsis tão grave, uma vez que eu parto do pressuposto que esse processo está contido dentro de uma cavidade herniária. Mas se E o você, paciente Diego? chegar com uma hérnia encarcerada para você 10h30 da noite, você admitiu tudo e ele falou, ó, tava vindo no carro, prendeu aqui, não consigo pôr para dentro. Então você tem uma encarcerada. Isso. Se for uma hernia encarcerada, assim, no começo da noite, tudo bem. Você vai lá e opera. Mas, por 11h30. exemplo, a partir da meia-noite em diante, amigão, vai ficar para 6 da manhã. Mas aí você passou 6 horas e a chance de ressecar a alça sobe 90%. Não acredito nisso. Acho que tudo Mas tá enviesado. escrito aqui no artigo? Tudo besteira isso daí. Tudo enviesado. Não é possível. Sensacional. Eu esqueci de comentar essa parte. Foi bom você ter falado isso aí, Diegão. Porque no final do estudo, ele faz comentários. Ele até coloca uma seção interessante. Ele escreve assim, ó. Usando esses guidelines na atividade, na prática, né, na atividade clínica, vamos dizer assim, assistencial. E ele fala isso, ó, que esse timeline de 6 horas usado no guideline, ele foi selecionado com base no que tem de publicação na literatura. Isso. Porque na maioria dos trabalhos eles usam esse cut-off de 6 horas. Mas ele coloca aqui, o que a recomendação dos autores, ela tem a intenção de reforçar que a intervenção precoce reduz a necessidade de ressecção intestinal em 90%, porque foi o odds ratio de 0,1, né? O que eu achei interessante é porque, assim, a gente sempre tinha o número 6 horas meio arbitrário, né? Alguém escolheu esse número baseado em vivências, né? Alguém percebeu, olha, 2, 3 horas tá tudo bem, 10 horas tá mal. Bom, o que eu acho que é interessante desse pico é que ele vem trazer para nós o efeito das 6 horas, porque a gente até então não sabia, né? O que acontece na sexta hora a partir daí. E ele está dizendo assim, olha, se você pegar um grupo com menos de 6 horas e um grupo com mais de 6 horas, é óbvio que tem pessoas com mais de 6 horas que não vão precisar ressecar a alça, e também é óbvio que há pessoas com menos de 6 horas que precisarão ressecar alças. Nós não temos esse número. Mas, de uma forma geral, a chance de necessitar ressecar a alça é muito maior no grupo com mais de 6 horas. 6, 7, 8, 9, 10, sei lá, não sei quantas horas são, mas é maior nesse grupo. E aí não é que o maior é maior 2 vezes, né? É 90% maior. Então é interessante, né?
É maior. Então a gente sabe que, e é meio óbvio, né? Tá apertado o anel lá, o intestino tá congesto, o tempo vai passando, a chance dessa alça ficar inviável é maior. O que acontece é que a gente costumava usar esse tópico só para discutir se reduz ou não, né? A gente dizia, a hérnia com mais de 6 horas, reduz ou não reduz? E era meio que consenso na cirurgia, ó, mais de 6 horas, não vamos reduzir, porque tem chance de eu colocar uma alça isquêmica para dentro. Agora eu tenho um número, né? Há 90% mais de chance de eu colocar uma alça isquêmica para dentro. Então, de fato, há uma verdade por trás disso. O que eu entendo é que, se eu sei que há chance de aumentar o risco, eu acho que se chegar às 11h30 tem que operar de madrugada. Porque eu estou operando um indivíduo que tem menos chance de ressecar a alça. Se eu deixar para 6 da manhã, eu estou aumentando a chance daquela alça ser ressecada. Eu não sei se aquela pessoa específica é a que vai ter a alça ressecada. Mas, de uma forma global, o risco dela é maior às 6 da manhã do que era meia-noite. Por isso que eu discordo do Flug. Primeira briga. E eu vou brigar em todos os picos. De Mas o Flug já levantou a mão, então vai ter eu não parei de falar quando ele levantou a mão. Eu deixei para eu falar no final agora. Não, tá certo. A apendicite a gente achava muito tempo assim, né? Não, tem que operar apendicite de madrugada, colecistite. A vesícula saiu, foi a primeira a sair. Põe a vesícula de manhã, não faz diferença. Apendicite tá saindo, apendicite de manhã. E acho que ainda caminha pro mesmo sentido. E sabe por quê? E eu tenho uma vantagem muito grande aqui, porque é o estudo retrospectivo. A pergunta certa é, mas por que esses caras demoraram mais de 6 horas para operar? Qual que foi o lance que diferenciou operar antes das 6 e depois das 6? Se você conseguir responder essa pergunta bem, você vai conseguir definir o quão válido é esse estudo de você operar rápido ou não. Muito provavelmente, pelo próprio desenho do estudo, eram os pacientes mais graves. Por N razões, sei lá, era um cardiopata grave, tomava Marevan, teve que parar de coagulação, teve que compensar para operar. Então, como você já seleciona, é o estudo retrospectivo, né? Como seleciona um paciente mais grave, você vai ter um desfecho. Aí se fica a falácia da falsa causa, efeito causa-efeito pelo desenho. O desenho não consegue Mas sim, responder isso. então, mas o desenho não é bom. Mas assim, tem uma lógica biológica, tem uma Esse lógica é o maior fisiológica. perigo. Isso eu acho um perigo, porque quase sempre a gente se ferra nessa plausibilidade. Mas não tem problema, mas é o que tem. É o que tem. Tipo, a única informação que a gente tem é essa. Mas é uma afirmação muito grande para você mudar uma conduta, Não, não é entendeu? grande. Eu não vou operar 6 da manhã, eu vou operar 11h30 da noite. Não é Sua muito. conduta baseada num estudo nada a ver. Não, mas não é nada a ver, é o guideline da Eastern. Pode ser que ele seja uma porcaria, Não, mas é a melhor evidência. É guideline que fala. Guideline, é o guideline. Você já cantou a bola. É o especialista falando. Nem sei quem é esse especialista. Quantos esses caras operam por ano aí? São pronto-socorro ou é cirurgia eletivinha lá? Não, tudo bem. Um clínico que fez esse trabalho. Mas aí supõe, aí judicializa. Vamos apelar então, aí judicializou. Doutor Adriano, o senhor não operou de madrugada. O que você vai fazer? Cabeça de juiz e bunda de bebê sempre sai uma surpresa, não dá pra comparar. Ué, mas o que você vai fazer? Não, é assim. Você vai argumentar como? Imagina, chegou a situação, como é que você argumenta isso? É o mesmo na apendicite. Como é que você vai argumentar? Na apendicite tem artigo agora. Mas tem artigo agora. Por anos era assim. Mas a gente sabia que não funcionava isso. Quem está operando na vida sabe disso, que não vai fazer essa diferença. A não ser que seja uma condição muito diferente do paciente, teria que ter mais detalhes para justificar essa história. Mas quando você pega um cara asa 1, uma condição estável, numa hernia inguinal de poucas horas, acho pouco provável acontecer isso. A minha experiência não é essa. Como estamos discutindo experiências aqui, porque esse artigo é de experiência, o cara tá falando da experiência dele, ele que tá falando essas coisas aí, né? É consenso de especialista. Então, estou debatendo entre os cirurgiões. Eu não sei o quanto que esse cara opera, não tem qualquer nível de experiência desse especialista. Então, como eu comparo experiências, a minha experiência não é essa. E de grande parte dos cirurgiões também não é essa. Você sabe que uma coisa que eu acho que... Puta, é uma pena que eles não destrincha isso no artigo, mas também não teria nem como, né? Porque quando você fala de uma... Por exemplo, quando você tem uma hernia inguinal encarcerada... Aliás, eles até comentam isso no trabalho, eu acho que é uma coisa legal de falar, porque muda um pouco a maneira como a gente vê as coisas. No final também ali do artigo, naquela parte de como usar esse artigo, ele comenta o seguinte, ó, que os guidelines, como que é isso aqui? International Hernia Guidelines. Os guidelines internacionais de hernia, é meio que como se fosse uma instituição, né, que fez isso.
eles reconhecem que existe um problema em você falar que uma hernia inguinal é encarcerada versus estrangulada, porque existe uma diferença, às vezes uma confusão na definição, e por isso, e eu acho que faz sentido, né? Se você pega, por exemplo, um paciente que tem uma hérnia inguinal, a alça intestinal que protruiu ali pelo defeito herniário, você opera e você vê que ela está congesta, aquilo é uma hérnia estrangulada ou é uma hérnia encarcerada, né? O cara pode falar, não, é uma hérnia estrangulada porque tem congestão venosa. Tem gente que pode falar, não, porque não tem isquemia de alça, não é estrangulada. Deu para entender essa? Então, o que eles falam é que o ideal é que você chame tudo de hérnias agudamente irredutíveis. E eu achei legal isso. Porque quando você pega um paciente, né? Imagina que agora extrapolando para um cenário real, o paciente chegou com dor, sei lá, 5 horas de dor, um abaulamento na região inguinal. Você olha ali, examina, você não sabe se aquilo é, primeiro, alça de delgado, se é bexiga, se é alça de cólon, se é aumento. Não dá para saber, na grande maioria das vezes. Aí você vai para um exame de imagem, por exemplo, que, por mais bizarro que pareça, é uma tomografia, muitas vezes, né? Você faz uma tomografia, você faz um ultrassom, qualquer coisa, ou faz um raio-x e vê distensão de alça, enfim. Você começa a ir interpretando melhor o que está herniado de fato. Porque, e aí eu chego no ponto. Para mim, por exemplo, o que determina a velocidade com que eu vou operar o paciente é qual que é o conteúdo. Se eu estou numa situação como essa, chegou no pronto-socorro, eu passei um ultrassom na região inguinal e é a alça que eu estou vendo, não quero nem saber qual que é. Se ela não reduz, já era. Putz, eu vou operar a hora que for. Agora, se eu vejo que é um aumento, por exemplo, muitas vezes é um aumento estrangulado. Mas é uma situação que talvez você possa balancear um pouquinho isso mais, porque você sabe que não tem alça de delgado lá, ou alça de cólon, ou o que seja. Para mim, o grande lance é você saber qual que é o conteúdo da hérnia. Isso eu acho que, para mim, pelo menos, é uma coisa que diferencia muito. Acho que aqui ele está considerando que só é alça, né? Alça de delgado, né? Porque... Eu acho que sim, mas de qualquer maneira, muitas vezes você só percebe isso quando você opera. Se você, ainda mais se você está num serviço que não faz exame de imagem para hérnia. Tem muito lugar que não faz, né? Pega, vê um abaulamento, palpou, é uma hérnia, ele vai lá e opera e acabou. Mas sabe o que vai ser interessante? Porque o Flug falou assim, ó, o bom senso diz que não precisa, a experiência acumulada, os artigos todos antes diziam, e assim, eu não confio nessa evidência, que a evidência é uma porcaria. Eu quero esperar quando chegar a tela em ambiente infectado, em ambiente contaminado, se ele vai manter essa lógica de raciocínio dele. Vamos esperar o pico da infecção. Mas aí a gente teria que ter 8 horas de podcast. E não vai, a não ser que a gente faça 4 episódios. Não, vamos pro pico 2, pico 2. Só para encerrar, menos de um minuto, rapidinho. Manda. Veja, a hérnia cronicamente habitada um dia foi encarcerada aguda, então tem uma informação importante, né? Toma cuidado, nem sempre você vai ter que operar. A outra questão, e isso não é só para hérnias, eu várias vezes já falei isso, cirurgia à noite tem que ser o que realmente precisa muito. A anestesista não está com foco, circulante, o cirurgião, auxiliar. Então, eu, de um modo geral, eu prefiro entrar numa cirurgia muito mais preparado do que só você tá bem. Cara, a cirurgia é uma equipe, e de madrugada não é o mesmo resultado. Isso eu falo por anos de pronto-socorro, você não vai ter estudo nenhum que mostre, cara. O ambiente de madrugada é hostil, é muito perigoso. Então, tente evitar, realmente opere só o que precisa. Tá tudo bem, você está no hospital particular, com a sua equipe, com o seu anestesista, com a sua equipe que você opera sempre, são super enturmados. Cara, dá para operar 2 madrugadas, 3, vocês estão na pegada. Pronto-socorro não é a sua equipe, é o anestesista de plantão. Cara, vai devagar, opera só o que você precisa com segurança. Às vezes não tem uma pessoa mais velha do lado. Então, de um modo geral, eu gosto de ter essa coisa de postergar um pouco para o momento mais ideal possível na sua equipe. Como explicar que vai barrigar de uma forma elegante, você viu, né? Olha, perigoso. Mas é inguinal, Flug. Você vê que são anos de experiência no pronto-socorro para você chegar nesse nível. Poucas pessoas têm uns 15 anos de PS na cabeça, cara. Vai. Quero ver chegar no privado, uma hernia encarcerada, se não coloca de madrugada. Vai deixar o cara com a hernia presa a madrugada inteira, com dor. Mas eu te falei, meu argumento foi justamente esse. Com a minha equipe no hospital privado, talvez eu opere de madrugada diferente, cara. O cenário é totalmente diferente. Cara, tem que operar em qualquer hospital hernia encarcerada, cara. Ou então você reduz, mete uma ketamina e põe a hernia pra dentro. Aí tudo bem. Reduzir eu nunca faço. Redução Deixa
Eu queria aproveitar rapidamente, porque o pessoal que está ouvindo não tem essa questão pico no nosso estudo. Mas eu queria saber como é que vocês fazem isso. Decisão de reduzir hernia inguinal na urgência. Quem reduz, Isso quem é não reduz. barrigada forte. Ou opera ou não opera. Então, Flugão, você não reduz zero. Não, bobagem. Vai fazer o paciente sofrer. Vai fazer ketamina, anestesia para reduzir. Não, pelo amor de Deus. Se você está fazendo isso, é melhor operar. Você está falando de um paciente que tem condição de ser operado sem problema, né? Não estamos Certamente. pensando num cara que infartou uma semana, que tá com, né? Coisa assim. Não. Aí é um outlier, né? Tá, você está pensando um adulto geral aí, sem muita comorbidade. E você, Diegão? Reduzo todas, claro, com ketamina. Olha lá. Começou a loucura. Fazer sofrer. O seu paciente que vai ficar da meia-noite às 6 da manhã com a hernia encarcerada não tá sofrendo, ele tá ótimo. Tá numa situação que eu consigo postergar. Se você tá gritando de dor ou urrando, aí tem que operar. Paciência, né? O cara tá com a hernia encarcerada ótimo, voando? Não, ele tá com dor, cara. Mas a maior parte dá pra controlar, cara. Você tá pondo um Controlar com o cenário quê? absurdo. Analgesia simples, tá? Analgésico, anti-inflamatório, analgésico, dá pra segurar bem. Nossa, já operei muitos casos assim. Sim. Incontáveis. E aí, Diegão, como é que você faz? Quando é com ketamina, como é que você faz? 0,25 mg por quilo, a 0,3, né? Infunde lento, o paciente fica com zero dor. Vai lá, cara. Aperta, comprime devagarzinho. A grande maioria reduz. Conta pra gente como que é o cenário que você monta. Você leva pra sala de Sala de emergência, emergência ou sala monitora. de procedimento, monitora, bonitinho, né? Vai estar lá, deitado, decúbito, veia pega. Ketamina, geralmente uma ampola tem 100 miligramas, 2 ml, né? Você dilui num sorão de 20 ou num soro de 10, você que sabe. Calcula para o peso do paciente, né? 0,25 miligrama por quilo em média, 0,3, tenta arredondar esse número. E aí, cara, eu vou fazendo devagarzinho. Geralmente vai dar 2, 3 ml. Você faz um, espera um pouquinho, faz 2, espera um pouquinho, faz 3, vê tal, passou a dor, o paciente fica bem tranquilo, né? Eles ficam bem relaxados. Dobra o joelho um pouquinho do indivíduo, ou deixa bem retinho. Pega a hérnia, faz uma compressão contínua, suave, não precisa ser muito forte. Acho que o mais importante é ser contínuo, né? Cara, e fica lá. Dali a pouco faz tipo assim, faz... né? A hora que fizer o primeiro, você fala, ganhei. É só paciência. Aí faz mais, de repente faz, aí entra tudo. E aí tudo bem, aí virou um cenário eletivo. Aí dá para deixar pro dia seguinte. Eu tento fazer isso, não reduziu, eu opero. E uma outra pergunta aí para você que pensa nesse negócio da redução. Quando você reduz, você observa todos os pacientes por um certo tempo, só alguns? Como é que você faz? É que vai operar daí, né, Guto? Então. Você não reduz e opera eletivo? Não, só se for alguém muito grave, tipo como você falou, um cardiopata, que não tem condições clínicas, nem da videolaparoscopia e nem de uma hack, ou que anticoagula, e aí precisaria fazer algum ajuste, deu POC, sei lá, e aí eu transformei ele no eletivo, aí eu vou dar alta. Mas eu tô pensando naquele indivíduo que dá para operar nessa mesma internação. Aí eu operaria no dia seguinte. Entendi. Então você reduz, deixa ele lá quietinho, opera no dia seguinte, opera. E aí meio que você aproveita o tempo que ele ficou em observação para ver se ele desenvolve algum sintoma diferente que vai fazer você, sei lá, passar uma ótica, por exemplo. Isso. Se não, você faz ou opera, né? Faz tipo um Liechtenstein, faz vídeo. Tá. Se for fazer o Liechtenstein e ele ficou bem, eu nem exploraria o conteúdo intraabdominal. Ficou bem, tá ótimo, dá para fazer o Liechtenstein clássico. Agora, se ele tá meio esquisito, aí tentaria passar uma ótica, né? Ou abriria a parede posterior e tentaria fazer inventário de alça, mas não é fácil fazer inventário de alça pela inguinal, eu não confio. Uhum. Aí eu prefiro ou faz o TAP, se quem tiver de plantão souber fazer, ou põe a ótica, garante que tá tudo bem, e aí faz o Liechtenstein. Acho que tanto faz. Beleza. Muito bom, senhores. Vamos então seguir aqui para que todos nós três saiamos vivos desse episódio. Então, a segunda pergunta que os digníssimos colocam aqui para a gente, a segunda pico, é o seguinte: pacientes adultos com hérnias inguinais encarceradas ou estranguladas que precisam de cirurgia de emergência, você deve ou não utilizar reparo com tela versus um reparo só de tecidos, né? O tissue repair, só um estilo um Bassini, vamos dizer assim, né? Um show dice, um Bassini, o que seja. Isso aí considerando risco de recorrência, infecção de sítio cirúrgico e taxa de reoperação. E aí essa aqui é interessante, né? Eles vão olhar vários estudos, etc., vão ver o que cada um fala.
vai ter estudo que fala que é melhor, que é pior, enfim, a gente vê um pouco de tudo. No geral, o que os estudos falam é que quando você vai para uma situação para analisar a taxa de recorrência, utilizar a tela é melhor. Então, de uma maneira geral, é isso. De uma maneira geral, a parte da infecção do sítio cirúrgico é um pouco mais nebuloso, mas ele apresenta aqui um número maior de estudos que falam que quando você tem uma situação de cirurgia limpa, mesmo com, por exemplo, uma encarcerada que não traz nenhuma situação mais complexa de perfuração, etc., é uma situação que a tela não interfere muito, porém, em outras situações mais contaminadas, vamos dizer assim, né? Se é que dá para colocar esse termo, mas isso teria um impacto em aumentar a taxa de infecção de sítio cirúrgico. E aqui ele coloca um estudo só que analisou a reoperação e fala que a reoperação foi mais, teve uma incidência maior nos pacientes que foram para que colocaram tela, né, no reparo. Em vez de fazer só reparo de tecido, fizeram reparo com tela. E ele fala que teve 6,7% de pacientes que precisaram de remoção da tela por infecção do sítio cirúrgico. E aí, quando ele vai falar quando ele vai graduar essa evidência, né, e fazer a recomendação, ele fala que os autores fazem uma recomendação condicional para o uso de telas, pensando principalmente na parte de recorrência, mas que os estudos nos sítios muito contaminados são muito limitados e por isso eles não recomendam, mas eles entendem que pode existir uma tendência de você não utilizar a tela numa situação de contaminação mais exuberante, né? E aí, o que vocês acham? Começar com o Diegão agora, porque senão o Flug vai roubar a cena da pergunta também. Eu tô curiosíssimo para ouvir a opinião dele. Vamos ver como ele vai justificar essa evidência que ele concorda, que pode pôr tela na hernia encarcerada. Quero só ver como é que ele vai justificar, mas tudo bem. Eu sigo também o que o trabalho fala. Eu acho que é também, por extrapolação de outros casos, é óbvio que a taxa de infecção de sítio cirúrgico vai aumentar quando você tiver necrose de alça, né? O que é uma cirurgia limpa agora está contaminado, está infectada. A gente sabe que isso aumenta. Mas a taxa de perda de tela é pequena, né? 5%, 6%. Então há uma margem de segurança de você colocar uma tela numa região inguinal que houve uma rotura de alça. O que é muito diferente de você colocar uma tela numa região que tem francos sinais de pus, necrose tecidual. Óbvio que a tela não vai incorporar numa região inguinal com Fournier, por exemplo, né? Então eu meio que faço assim, se tiver tudo limpo, tranquilo, deu para limpar, contaminação controlada, eu faço a cirurgia de sempre. Resseco a alça, anastomose, jogo para dentro, fecho a parede posterior, lavo bem ali e ponho a telinha. Se tiver uma situação muito destruída, eu geralmente limpo, resseco a alça, reduzo tudo, eu deixo aberto com vácuo, deixo 2, 3 dias com antibiótico, vácuo, e aí eu reopero e faço o Liechtenstein clássico num tecido um pouco melhor, já um pouco mais granulado, com antibiótico, 48 horas de antibiótico intravenoso. Eu tento meio que fazer uma ponte, sabe? Uma ponte com antibiótico e vácuo. Não tenho experiência em fazer reparos de hérnia sem tela. Eu fiz 1 ou 2 Liechtenstein, Bassini, na época o professor Nagamini, lembra? No Vila fazia. Devo ter visto com ele uns 2 show dice e nunca mais vi. Então, cara, eu nem sei fazer. Tá? Então, não seria uma coisa que eu faria. Talvez ou eu encaminharia para alguém fazer, ou talvez fizesse um TAP, né? Fecharia ali, deixaria meio com a hérnia lá e programaria um TAP numa região menos contaminada. Eu tentaria jogar para um outro cenário. Eu não faria o show dice porque eu não sei fazer mesmo. Uhum. E você, Flugão? Não tem dúvida, né? Eu já ia passar para próxima, tem que pôr tela sempre, não tem conversa. Só que assim, eu já vi alguns cenários que o Diego montou desse tema de controle. Já vi uns 2 casos, 2 colegas que colocaram, né? Não era hernia inguinal, era mas paciente muito crítico, situação de extremes e tal. E aí faz esse controle de danos, de alças no caso, curativa a vácuo na ferida e depois vem para fazer a cirurgia. Acho que nesse contexto que você define que é um damage control é válido, mas aí eu nem sei se seria tanto pelas condições locais, mas mais pelas condições sistêmicas, no caso.
Agora, assim, vamos considerar o mais provável. Numa hérnia inguinal estrangulada, contaminação fecaloide ou de bile, por exemplo, entende-se que está confinado ao saco herniário. Eu não vou considerar que esteja com comprometimento da parede. Isso é muito raro, né? De ter uma faceite, assim, né? Acho que no caso da faceite é damage control, né? Mas o cenário mais provável que é contaminado, põe tela tranquilo. Vai infeccionar? Óbvio. Vai ter infecção de sítio superficial, profundo, que vai muito bem se drenando, talvez até pôr um vácuo por cima depois com a tela. Olha, que posso falar com experiência razoável no HC de retirar tela, a gente retira em sinos. Eu nunca vi lá, depois, sei lá, bons anos que eu tô lá, de tirar tela assim, dias após uma ignotomia, principalmente ignotomia, é mais fácil ainda, né? E retirar a tela por causa disso, né? Os americanos tiram, mas não entendem muito bem quais os critérios que eles usam. Não, esse critério aqui é vou tirar a tela por infecção pós-cirúrgica. Porque a nossa experiência de serviço é tirar por sinos. E basicamente é o fio de prolene, que faz aquele coquinho que discutiu milhões de vezes aqui, ou então uma tela muito mal fixada tal. Mas em inguinal, que fez aquela básica do Liechtenstein, é muito raro acontecer isso. Aí eu interpretaria como um erro de técnica cirúrgica mesmo. Fala, Diego. Tem uma dúvida. Por que, Flug, você confia nesses artigos? No qual pergunta? Que pode pôr tela em lugar infectado? Porque a qualidade deles é tão ruim quanto dos artigos das 6 horas lá. Eu tenho os trabalhos do HC, tem 2 ou 3, o Claudio Virolini que fez, a nossa experiência é muito grande, a gente põe tela. Então, eu acho que, veja só como interessante, se você colocasse um trabalho ruim e fizesse o grade com a gente falaria muitas coisas, redução de custo, é muito fácil você controlar essa infecção. Então, em outras palavras, onde que eu quero chegar? Eu conseguiria pegar artigos de baixa qualidade e com uma experiência com vários cirurgiões, subir o nível dessa recomendação de conduta, pela nossa experiência, entendeu? Então, por causa das coisas que funcionam bem. Agora eu estou puxando essa experiência, né, e colocando na inguinal. E eu acredito, e por experiência própria, que é até mais fácil você conduzir, porque ela é muito mais contida, num cenário muito mais restrito que a inguinotomia, que na incisional é muito maior, né? A chance de complicações é muito maior. E ainda assim eu vejo bons resultados. Você sabe que Então, uma coisa que... no fundo, o que conduz é a tua experiência, né? Sim. Se tua experiência diz algo e o artigo diz diferente, você fala que o artigo é uma porcaria. Se a tua experiência diz a mesma coisa do artigo, você vai pro grade que não tem custo. É maravilhoso. Não, você tá falando brincando, mas lembre-se, a discussão aqui, com esse nível de evidência aqui, amigão, é especialista, conversa. Ninguém tá falando de nível de evidência aqui. Se fosse falar de evidência, tudo bem, mas não é. Não estamos discutindo nível de evidência aqui, estamos longe de discutir nível de evidência. Muito longe, com essas papeladas aqui que eles publicaram, não dá. Quer dizer, o Flug pegou os 8 autores aqui da Pensilvânia, que todos são facs, todos têm doutorado, não sabem nada, né? É um band clínico. Você sabe que eu ia comentar esse negócio que o Flug falou. É difícil você falar sobre o critério da retirada do explante, né, da tela, porque é a mesma história que a gente discute às vezes quando está falando de trauma torácico, de colocar dreno, de fazer VATS, de irrigar tórax, não sei o que, e você fala, putz, tem trabalho que mostra que a taxa de reintervenção torácica, ou sei lá, um segundo dreno, ou um VATS, ou qualquer coisa, como é que você analisa isso se você não tem um critério para indicação, né? Então isso, é muito variável, cara, é muito variável. Então eu tenho certeza que tem gente que não tira a tela de jeito nenhum, que nem o Flug, que vai olhar e falar, isso aqui é uma infecção de sítio cirúrgico num cenário agudo, eu vou tratar a infecção, vou deixar a tela, vou ver como que ela vai ficar. Se acontecer de ela não integrar, e o que geralmente acontece é não integrar algumas partes. Você vai lá e tira essas partes que não integraram, o resto vai continuar lá, tá resolvido. E tem gente que vai falar, tá infectado, eu não vou deixar essa tela aqui de jeito nenhum. Vai lá, abre, tira e acabou, né? Então é difícil. Vocês já tiraram, ou vocês veem alguém tirar tela agudamente nesse cenário? Arrancar a tela. Não, essa tela tá aqui, eu vou tirar. Agudo não eu não vi. Eu já vi, o artigo fala que essa retorno ao centro cirúrgico em até 1 ano. Até 1 ano, né? Então, eu tô imaginando aquele cenário que o paciente volta e a tela tá solta, né? Tá solta, ela tá boiando
Não incorporou nada. Essa tela ela sai sozinha, né? Você puxa, ela sai inteira. E aí eu acho que tudo bem, você vai lá, tira Ah. e é capaz de você colocar outra ainda, inclusive, né? Porque daí é uma outra situação, não é aquele explante de tela que a tela tá integrada e que você vai fazer alguma coisa, porque daí não faz muito sentido mesmo, Mas né? depois de um ano, né? Aí também é demais, né? Algumas coisas É, integraram, outras não. e ao mesmo tempo, na minha cabeça, tem alguns desfechos que não faz sentido você analisar, cara, na boa. Tipo assim, não faz sentido você analisar explante de tela num cenário que você tem dois grupos que só um tem tela. Não faz sentido. Até taxa de recorrência, cara. Eu acho que o negócio da tela é uma coisa já tão batida que você falar de taxa de. Você comparar taxa de recorrência em tela e não tela é um negócio covarde, cara. Não tem mais essa discussão, sabe? Eu acho que a discussão é o benefício, o risco-benefício de você colocar a tela considerando o que pode dar errado com isso, né? Mas não se é melhor ou pior com tela. Cara, claro que com tela é melhor. É claro, é óbvio isso aí. Não tem. Eu acho que já está provado isso e já todo mundo está careca que nem o Diegão de saber. Agora, o problema é você saber o cenário que você vai fazer e se de fato tem essa questão. Por exemplo, e eu falo assim, olhando cenários diferentes. Tem locais que preconizam, não, mas que consideram com muita força a questão da recorrência. O cara quer fazer qualquer coisa para evitar a recorrência. Então ele vai aceitar uma taxa de infecção um pouco maior para não ter que reoperar o cara. E aí isso é uma coisa, inclusive, que você pode discutir com o paciente. Às vezes o paciente, quero tentar qualquer coisa para não correr o mínimo de risco de ter hérnia de novo. Nem que eu tenha uma taxa de infecção maior, por exemplo. E também tem lugar que fala, cara, não quero de jeito nenhum ter infecção. Então ele não vai colocar tela, ele não vai fechar a ferida, ele vai deixar a ferida aberta. Então tem um monte de coisa que influencia isso, né? A própria decisão de explante de tela também é uma coisa que é difícil você saber em que momento que foi nos trabalhos, inclusive desses que ele coloca, e é difícil você entender qual que é a indicação. Porque quando você vê uma tela que não está integrada, tudo bem, todo mundo vai querer explantar esse corpo estranho. Mas se você vê uma tela que não chegou no ponto de integrar ainda, mas tem uma infecção associada, eu tenho certeza que tem gente que vai querer tirar a tela. Então acho que é isso que falta um pouquinho na discussão, né? E acho que o número que ele traz aqui é o número que a gente tem que apresentar para o paciente. Ó, a chance de essa tela infectar, eu não conseguir resolver com antibiótico e precisar te reoperar para tirar a tela é 6,7%. Ou seja, em 93% está dando certo. A maior chance é de dar certo mesmo, mas a chance de não dar certo aumenta. Você tem que ser transparente com o paciente. Fala assim, olha, pôr a tela em você é diferente de pôr em alguém que está com a região limpa. Vai ter mais chance de infectar, vai ter mais chance de ter que tirar essa tela. É um número absurdo? Não é um número absurdo, é 6,7%. Acho que é aceitável, né? É um número aceitável. E provavelmente Então, tiraram porque não precisava ainda, né? o que é, Flugão? E ainda tiraram porque provavelmente nem precisava, tiraram de descuidados. Eu acho que tem esse lance mesmo. Até porque tem hospital que usa esse negócio da infecção como um negócio de qualidade, né? Sim. Então, às vezes, para o cara, é melhor que tenha recorrência, ele opere isso depois, porque é recorrência, tá tudo certo, do que ele tenha no hospital uma taxa de infecção maior. É bem complexo, isso não é uma coisa tão simples. Pico Beleza, 3, vamos dá pular. tempo? Oi? O 3 e o 4 são bem rápidos, né? Porque é bem mais simples, né? Eu ia falar isso, que daí dá pra gente passar mais rapidão, né? Só para o pessoal saber, a pergunta. Essas duas que a gente fez são as mais interessantes mesmo. A pergunta 3 que ele faz aqui é: pacientes com hernia inguinal encarcerada ou estrangulada que requerem cirurgia de emergência, será que o tratamento deve ser feito por laparoscopia versus tratamento aberto? E aí, de novo, pensando em redução do risco de recorrência, taxa de infecção, tempo de internação, ilho pós-operatório, perfuração intestinal e retorno precoce para a sala de cirurgia. Antes de a gente discutir rapidamente essa questão 3, eu já quero cortar a ansiedade de todo mundo que está ouvindo a gente, que é a pergunta 4, que é sobre antibiótico terapia pós-operatória. Não tem nenhum estudo que analisa isso, então ele não conseguiu analisar ou fazer qualquer recomendação. Então a gente vai discutir a parte do 3, que eu acabei de falar aqui, que é laparoscopia versus cirurgia aberta. E aí, assim, a recomendação do que o artigo faz, baseado nos trabalhos que ele apresenta, é que eles fazem também uma recomendação condicional
para o reparo laparoscópico por conta de redução do risco de recorrência, apesar de que as duas técnicas têm uma redução, tem uma recorrência baixa, e ele fala um pouco a respeito de alguns estudos que mostram que o resultado com a laparoscopia é um pouco melhor em termos de conforto do paciente e em termos de tempo de internação hospitalar. E esse aqui eu acho que é um pouco mais controverso, porque os estudos são muito ruins para analisar tudo isso, mas eu deixo aí a critério do Diego Adão e do Dr. Adriano Flug para fazer uma análise crítica desses resultados aí. Eu vou deixar o Flug falar, porque eu tenho certeza que eu vou discordar dele. Cara, eu já entrei em algumas cirurgias por vídeo encarceradas. Cara, o bicho pega. Não consegue reduzir, tem que ampliar o defeito. Por vezes você volta para a cavidade um segmento com contaminação fecal ou intestinal, você contamina a cavidade abdominal. É complicado, às vezes você não consegue ter um espaço entre a alça e o orifício para você aumentar e conseguir de fato reduzir. É uma puta briga, uma anestesia geral, enfim. Cara, eu não gosto nem um pouco de pôr, de um modo geral, né, na encarcerada, que não reduz mesmo, por vídeo. Dá para fazer, é um exercício muito mais de técnica, demora muito mais, expõe um paciente a um risco muito maior, só pelo porte anestésico já aumenta, só no T0. Então eu não vejo esse benefício todo, cara, não vejo mesmo. Esse artigo deve ser uma piada, mostrar redução de tempo de internação, deve ser tudo enviesado, por isso que é retrospectivo. Quer ver um cara fazer um trial randomizado, cego, por um lado Liechtenstein e outro, provavelmente o resultado vai ser diferente, cara, é nítido. Você faz um Liechtenstein, o cara que tá na pegada de fazer, faz com muito mais prática, muito mais rápido, expõe o paciente a um risco muito menor. Então você está falando que quem faz TAP expõe o paciente a mais risco do que quem faz Liechtenstein, na eletiva? Não, na urgência. Por causa da redução do contaminamento fecaloide, né? Você reduz toda aquela contaminação para dentro da cavidade. Você está pensando no... Fala aí. Que contaminação? Ué, eu pressuponho que tem uma alça aberta lá. Não, imagina que não está aberta, só tá encarcerada. Aí talvez não tanto, né? Acho que aí nesse caso não vai fazer tanta diferença. O duro é você conseguir reduzir por vídeo, cara. A briga vai ser boa, cara. Não Mas é reduz fácil manual. fazer isso. Reduz Não manual. é fácil. Oi? É que o Diegão tá pensando num caso que ele já reduziu o pré-operatório, pelo que eu tô entendendo. É Ou isso reduz ou não? no intra. O paciente está anestesiado, relaxado, a maioria você consegue reduzir. Isso é cirurgia eletiva, aí é uma piada, né? Reduzir é uma piada. Quero ver cirurgia de verdade mesmo, encarcerada que não reduz, aquele segmento beirando a ressecção. Isso que é cirurgia de urgência, o resto é eletiva, ué. Não, mas quantas não foram as encarceradas que a hora que anestesiou reduziu? Isso aí não é encarcerado de verdade. Como não é de verdade? Não é de verdade. Não, eu entendi o que o Fug tá falando. Tipo assim, se você reduziu o conteúdo quando o paciente está anestesiado, é porque provavelmente aquele conteúdo ele não estava tão apertado ali para, por exemplo, causar uma isquemia, causar alguma congestão, coisa assim. Era um encarceramento, porque provavelmente o paciente estava com dor, ele estava rígido ali, na hora que você anestesiou e ele fluiu normalmente. É que é uma hérnia encarcerada pré-op. Aí você, entre aspas, né, desencarcera a hérnia durante o intraoperatório. 100% das hérnias encarceradas são encarceradas pré-op e em algum momento do intra-op elas vão se tornar desencarceradas. Pode ser na indução, com pode você ser ou sem você. Se for um movimento passivo em que você não puxou, eu não considero isso como encarcerado. Mas quando você puxa, você reduz, aí sim é um encarceramento diferente. Aí todo o cenário vai ser... Isso é importante. Olha só, aqui numa discussão, numa roda aqui de podcast, você vê como as definições são diferentes. Cara, imagina no estudo retrospectivo o que cada um considera o quê? O que é estrangulado, o que é encarcerado. Por isso que é uma piada esse estudo retrospectivo. Não dá, eu entendo. Não, mas se tiver encarcerada, você amplia o anel pelo vídeo. Você abre um pouco o anel, você consegue reduzir. Isso não é fácil fazer, cara. Não é fácil. Como não, Flug? Você tá com a vídeo lá, é só você abrir o inguinal, cara. Não, no encarcerado, você não reduz, que tem aquele segmento de alça ali, cara, o bicho tudo pega. bem, tem o segmento. Aí você põe a câmera lá. Aí você faz uma manobra externa com a mão, reduz um pouquinho, aí você corta um pouco o anel herniário, você faz tipo um corte às 12 horas, ele abre um pouco, você libera tecido, puxa um pouco do aumento com a pinça,
vai reduzindo, você reduz, você consegue reduzir, cara. Cara, os que eu entrei eram 2, que era segmento de alça perfurado, que eu não queria fazer por vídeo, foi circunstâncias institucionais, e aí depois de discussões em sala, foi discutindo tanto que o pessoal não quer mais fazer, por causa desses casos de outros Tudo bem, cirurgiões mas que acho que fizeram. sim, E deve ter- na perfurada, ok, porque você não vai ter depois como fazer interectomia se você não tiver grampeador e tal. Mas eu acho que sempre que for possível fazer por vídeo, não tem discussão, cara. Tem que fazer hérnia por vídeo. Não faz sentido Cara, não não fazer acho, por cara, vídeo. não acho, de É verdade, muito na urgência, superior, não acho. Fug. É muito superior, Eletiva, cara. eletiva eu faço tudo por vídeo, aí eu acho que quando é bilateral. Mas olha, eletiva unilateral em homem, eu prefiro fazer Liechtenstein. Os resultados são melhores, cara. É de Mas que verdade. resultados são melhores? É melhor. É Cara, melhor. Cadê esses? Cadê esse os resultados? episódio é sensacional. A gente precisa fazer de novo isso Mas o aqui, Fug cara. tá inventando. Que resultado do homem unilateral é melhor? É melhor. Recidiva é melhor. Mas cadê? Recidiva Cadê mesmo. esse dado? Eu não tenho aqui na mão, mas é melhor. Pelo amor de Diegão, Deus, Fug. Tudo conta pra gente. retrospectivo, né? Tudo altamente criticável. Mas Conta unilateral pra. homem, asa 1, é melhor Liechtenstein. E Não, agora não, ninguém mais Fug, faz Liechtenstein, né? Fug, você não pode fazer essa afirmação que é melhor. Nenhuma sociedade do planeta aceita isso. Agora vai ter que discutir duas coisas. Qual que é o nível de evidência de cada um? É isso. Mas entre o nível da Sociedade Brasileira de Hernia, Internacional de Hernia, Europeia de Hernia, Americana de Hernia e o meu e o seu, cara, quem tá ouvindo a gente tem virou que uma ficar com a modinha. Internacional de Hernia. Vídeo é uma modinha. Sempre vai ser vídeo, sempre vai ser vídeo, sempre vai ser robô, vídeo. Nem sempre isso é Não, verdade. robô não. As sociedades falam que o robô não é melhor do que a vídeo. Não, outros cenários, né? Robô Sim, sempre não. vai ser melhor, tal. Não, mas Aí quem sabe falou que o tem robô... muita falação. Não, Muita mas falação. quem fala que robô é melhor em quê? Não, calma aí. Eu pus o robô no exemplo, mas não quero distorcer a conversa que robô não é para hérnia, é para outros cenários. Não, mas Principalmente qualquer outro oncológicos. cenário. Fala uma outra cirurgia que alguma sociedade falou que robô é melhor e não é. Não tem, cara. GDP, robô. Hã? GDP pro robô. Ninguém conseguiu provar que oncologicamente é melhor. Mas tinha muitos estudos que falavam que sim. Aí depois o pessoal começou a retroceder que teve vários Não, óbitos. estudos individuais, tudo bem, estudos individuais, E aí o mas pessoal nenhuma, vai começar a recorrer. Não, eu tô mas falando, nenhuma Diego, é o seguinte, sociedade é que de tá muito... onco Calma, vamos recomendou. falar o seguinte. O nível de evidência é muito ruim. Isso é um fato. Sim. Todos são ruins. Então você vai defender o seu ponto de vista. Como o nível de evidência é muito baixo, eu vou pela sociedade. Mas essas coisas mudam. Como o nível de evidência é muito baixo, daqui 2 anos pode ser que mude. E aí como é que vai ficar seu discurso? Quantas vezes Aí a gente você vê seu muda. discurso mudar? Muda. Aí você muda, não tem Então, problema. Aí você fala, olha, antes eu fazia porque era recomendado, a evidência era ruim. Agora mudou, eu vou mudar a partir de agora. É assim que a gente faz. Não, então, aí que eu discordo, que eu acho que cada centro vai ter a sua experiência. Eu acho que não dá para comparar um americano com um brasileiro, não dá para comparar um hospital que tem recursos com não. Então você tem que adequar essa afirmação. Então, quando você pega um guideline para a sociedade, que pega um paciente que não existe, que não fecha o seu paciente, em que como é que chama? Essa validade externa é muito baixa, não dá. Talvez Tudo não é um bem. descuido acadêmico fazer isso. Então, por isso que eu sou muito contra isso. Não, a sociedade falou, cara, porque não é o meu paciente, não é o meu cenário, não é a minha experiência do meu serviço. O americano, por exemplo, quantos anos o HC já não faz tela contaminada? Diego, há anos. Nossos resultados são excelentes. A gente pode provar isso com os estudos retrospectivos que não publicaram. É nossa falha isso. Aliás, o professor Divaldo bate muito nisso. Fala, vocês fazem tanto, não publicam, aí fica ouvindo os americanos falarem besteira. E é verdade, tem que escutar e abaixar a cabeça, porque tem razão. Mas é lógico, cara. Se você não publica, Sim, você não puxa o diamante pro outro lado. Mas isso não quer dizer que a nossa experiência não vale. Porque a nossa experiência é muito boa nisso. A gente usa e tem resultados excelentes. Eu falo mas quem que disse que dos guidelines. É diferente. Os guidelines não mas se vocês não medem, se vocês não publicam, se vocês não avaliam o risco de viés do estudo, por que a sua experiência é boa, ela não é um monte de viés de memória, viés de seleção? Não tem como eu saber. Você tem toda a razão. Mas aí qual que é o meu argumento usando seu modo de ataque? Os trabalhos que estão fazendo isso são retrospectivos, com todos os vieses também. Só que um publicou e o outro não. Essa é a única diferença. Mas quando você mostra um artigo prospectivo, randomizado, que vai para um bloco ou outro, aí eu não tenho como argumentar com você, eu cedo. A discussão é ganha pelo nível de evidência maior. Mas discutindo nesse plano de evidência, eu consigo argumentar que esse guideline não é válido para mim. Sensacional.
Sensacional. Diegão, eu fiquei curioso o seguinte, você falou que você abre por vídeo, quando você vai ampliar o anel, você abre 12 horas, né? Onde tiver mais fácil, né? Onde tiver mais fácil. Explica pro pessoal como é que você faz isso na prática. Como é que você vai lá, acha o lugar, o que é o lugar mais fácil? Chama manobra de Delangerie, né? Então, o anel está muito fechado, você escolhe idealmente uma região avascular, sem nervos. Então, seria na vídeo alguma coisa entre as 10 horas, numa hernia inguinal direita, por exemplo, né? Um pouquinho acima do pub, até, sei lá, umas 12 horas ali, né? Você faria o quadrante superior esquerdo. E aí você tenta, né, ver onde está a bordinha do anel, onde está encarcerado, vai lá com uma tesourinha, corta o peritônio, e aí você corta o músculo, a fibra, ou encaixa o ganchinho ali, e queima, e aí você tenta fazer com que aquele anel vire tipo uma fechadura, né, de ponta cabeça. Geralmente, se você conseguir abrir um pouquinho, você consegue reduzir a alça. Ou reduzir pelo menos o aumento. E aí, basta você tentar tirar um pouquinho de aumento, que já aumenta muito a chance de você reduzir tudo aquilo. Eventualmente você olha, cara, tá um nó, e aí não sai mesmo, né? Aquilo ali não tem como tirar, mas eventualmente dá para tirar. E tem que tomar, se for usar o hook, o ganchinho ali, tem que tomar cuidado, porque às vezes você não tá vendo o que tem lá dentro do saco herniado. Né? Exatamente. Aí às vezes você queima. Uma coisa que dá para fazer é você entrar com a pinça, né? Você entra com uma pinça, tipo um grasper, ou um Maryland, de qualquer coisa, você empurra, aí você entra nesse defeito, empurra para o outro lado a alça, abre a sua pinça para você empurrar e criar um espaço, e você vem no meio ali e tenta ou enganchar, né, ou fazer o corte. Acho que é legal isso aí, porque daí às vezes quando você abre um pouco o orifício, aí fica mais fácil de reduzir. Tirando aqueles, eu tô falando de coisa aguda, né, tirando aqueles casos que tem algum componente crônico que tá cheio de aderência, não sei o que, é uma desgraça, né. Mas isso aí vale até para hérnia ventral também, às vezes está difícil de reduzir, cara, ainda mais para se for hérnia na região mediana, né? Nossa, abre um pouquinho mais a aponeurose, que faz toda a diferença, né? É isso aí, senhores! Muito bom! Depois de uma discussão altamente calorosa, a temperatura aqui está 500 graus Celsius, detonando esse artigo aqui, foi muito bom, secamos o artigo inteiro, falamos das recomendações que eles fizeram aqui, e para finalizar aquela parte que eles comentam sobre usando o guideline na prática, eles terminam falando uma discussão que a gente fez aqui, que foi da tela, que nem todos os trabalhos usam as mesmas telas, né? Então tem tela de Prolene, tem tela biológica, tem tela de Vicril, tem um monte de tela disponível por aí. E às vezes os trabalhos podem usar telas diferentes. Algumas têm mais chance de recidiva, outras podem ter menor risco de infecção de sítio cirúrgico, enfim, tem muita coisa para discutir. A mensagem final para você, maníaco alucinado, que está ouvindo a gente, possuído total, e que tem correndo aí dentro das suas veias cirúrgicas um quê de investigador, né, de acadêmico, um quê científico, a mensagem para você é, pelo amor de Deus, faça um estudo prospectivo randomizado de hérnias inguinais tratadas na urgência, tela versus não tela, por exemplo. Já vai ser uma contribuição fantástica que você vai fazer para a literatura. Acho que é isso aí, senhores. Que prazer inenarrável aqui participar desse episódio com os senhores. Maravilhoso. Eu amo discutir artigos com o Flug, porque ele mostra a maldade que há no raciocínio dele. Ele mostra o quão perverso ele é, né? Doutor Diego, 2 segundos. Doutor Adriano, réplica. Não, foi muito bom. É assim que a gente aprende, né? Muito bom. Excelente. Isso aí, senhores. Então, sobrou o quê? Adiós, né? Adiós. Adiós. Adiós.